Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Marcelo Sering, começando mais um programa Percepções Universais. Muito feliz que você está aqui mais uma vez no meu canal para ouvir esse conteúdo. E sugiro que você ouça até o final. Então, se você estiver fazendo alguma outra atividade, sei lá, trabalhando, está no carro, está fazendo alguma outra coisa, você pode ouvir esse áudio que é um pouquinho mais longo enquanto você faz as suas tarefas, né, ou aquilo que você precisa fazer nesse momento. Tá bom? Fica combinado assim. E se, claro, você não acompanhou os episódios anteriores, você tem uma playlist aqui no meu canal que você pode acompanhar, tá? E também, o que é sempre importante, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você entender que, né, é relevante. Considere se inscrever, ativar o sino para receber todas as notificações. Assim você sempre vai recebendo conteúdos novos como mensagem lá no YouTube. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema chamado como controlar a mente. E o que acontece aqui é uma coisa muito interessante. Quando nós falamos do controle da mente, a gente vai percebendo que em algum nível da nossa vida, e a gente vai perceber isso claramente nas outras pessoas, que praticamente a maioria mesmo da população, nunca foi treinada a controlar a mente. Nunca foi treinada ou ensinada a lidar com essa parte nossa, né, do ser. Então, é natural que, por a gente não ter recebido treinamento ou conhecimento para aprender a controlar a mente se torna um campo fértil. E claro que toda e qualquer coisa que me tocar, isso vai gerar sementes, isso vai me fazer atrair coisas e ter a vida que eu tenho hoje. Então, tudo aquilo que nós temos na nossa vida hoje é porque isso teve uma semente, e essa semente começou no mental. A partir do momento que começou no mental, então eu preciso entender isso, entender como funciona esse processo mental. E a base de informação que eu trago para vocês são bases mais espiritualistas, ocultistas, esotéricas. E não pense você, por exemplo, que os grandes gurus que falam sobre essa coisa da força do pensamento, eles não beberam da mesma fonte. Todos beberam da mesma fonte porque esses assuntos não são tocados no ponto de vista científico. Embora a ciência agora, dentro da própria neurociência, esse campo, essa disciplina nova, que é um campo ainda muito fértil, né, em que a ciência está começando a explorar e ainda tem muita coisa, e talvez encontre ainda limitações, né, porque não é considerado fatores esotéricos, ocultistas, espiritualistas para entender esse processo da mente. Mas aqui eu vou trazer essas considerações, então apenas para deixar bem claro o que eu vou trazer aqui para você. Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa que eu acho que é importante é o que é a mente. A mente é uma substância que todos nós temos, tá? É como se fosse uma massa de energia. Só que essa massa de energia, ela está conectada com a massa de energia universal. Ou seja, é como se a nossa mente estivesse conectada à mente universal, tá? Alguns ocultistas até dizem, né, que o universo é mental, tudo é mental. Mas a questão não é só a gente entender que tudo é mental, é como funciona esse mental. Então, o mental é como se fosse uma massa de energia. E essa massa de energia todos nós temos. Então, todos nós fazemos parte, todo o nosso mental faz parte dessa mente universal. É como se nós estivéssemos todos conectados a essa mente universal, através da nossa própria mente. Aí nós vamos entendendo isso, essa conexão. Agora a gente vai começar a olhar um pouquinho mais para nós. E o que nós vamos entender de nós. Todos nós temos essa mente que está conectada com o todo. Essa mente, ela possui características de ser mais estática, né? De ser uma energia mais parada. E o que dá movimento a essa energia é os pensamentos. Pensar é algo que eu estou elaborando nesse mental. É como se fosse criar uma forma, criar algo dentro de mim, né?
E quando eu penso, eu estou criando alguma coisa. É um processo criativo, tá? Por isso que muitas vezes grandes coisas feitas, né, no nosso planeta, elas partiram de um pensamento. Elas partiram de um processo criativo, né? Porque nós, por natureza, somos criativos. Nós temos esse poder da criação, tá? Que é o mesmo poder de Deus, poder da criação. Ele criou tudo isso que nós temos hoje, né? O universo. Mas nós também criamos, né? Então, se hoje existe cama, computador, um móvel, o celular, que hoje nos serve em muita coisa, alguém criou tudo isso. Alguém teve a ideia, né? Então, toda essa estrutura é porque alguém, em pensamento, imaginou algo desse sentido. E quando eu falo de imaginar, aí nós vamos entrar naquilo que muita gente não entende, mas quando eu falo de imaginação, podemos usar até a própria palavra para explicar como o que é a imaginação. É a imagem em ação. É o movimento que você dá para aquela imagem. E esse processo criativo, ele é um processo natural de cada um. Então você pode fazer como você quiser, como a sua mente entende que pode fazer, né? O pensamento, ele é esse movimento que o espírito dá, que o indivíduo dá nesse processo mental. Então o pensamento é a fase dinâmica dessa mente. Então a mente e pensamento são coisas parecidas. A mente é essa parte parada e essa mente, esse pensamento é essa estrutura em movimento. Todos então são da mesma forma, do mesmo jeito. Só muda as fases e a maneira como se movimenta todo esse processo interno. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, aí eu vou começando a entender outros processos que acontecem que envolvem um pensamento. Quando eu penso, ou seja, quando eu também uso essa imaginação que tem poder, porque a imaginação é um poder que eu exerço sobre essa matéria mental, que o espírito exerce sobre essa matéria mental, é como se eu criasse algo, uma forma, né? E aí é por isso que existe até um termo chamado forma-pensamento, porque é uma forma que o pensamento criou, tá? E que isso tem várias camadas em que ele vai penetrando dentro do ser, né? Uma dessas camadas, né? Porque quando a gente pensa em algo, esse algo está na nossa consciência. Então, o consciente, ele tem a percepção dos pensamentos. Ele vai identificar esses pensamentos. Nós somos essa consciência. O indivíduo tem essa consciência, todos nós temos. Mas a partir do momento que eu tenho consciência sobre esse tipo de pensamento, eu também vou percebendo, essa consciência também vai tendo um contato que este pensamento vai atingir uma outra parte interna que é o emocional. Por isso que o pensamento e a emoção sempre andam em conjunto. Por exemplo, se você pensar coisas boas, automaticamente você vai nutrir de emoções boas. Se você pensar coisas ruins, você vai nutrir de coisas ruins. Então, assim, é energia compatível. E aí, segundo Greg Braden, né, ele fala muito sobre isso e eu concordo plenamente, que o pensar e a emoção, o pensamento e a emoção, eles geram um outro fator, que é o sentir. Que aí vem o sentimento. O sentimento é o sentir desses dois pontos. Então é como se formasse uma tríade: pensamento, emoção, sentimento. Essa tríade que cria-se uma força elétrica e magnética, por isso que a gente chama de eletromagnética, no ser, e isso vai fortalecendo. E aí entra um outro fator que talvez seja o que muita gente fala por aí, e às vezes isso causa uma grande dificuldade por não compreender mais a fundo sobre esse campo. Nós temos a consciência e nós temos o subconsciente. Subconsciente é como se fosse algo que está embaixo, algo que está, digamos assim, escondido dessa consciência. É como se fosse um campo mais profundo e que esse campo mais profundo é como se fosse uma terra fértil.
em que a linguagem que essa terra fértil entende é a linguagem do sentimento. E o sentimento é a força dessa união do pensamento e emoção. Então, o sentir, o sentimento, ele é, digamos assim, a semente colocada nesse subconsciente. E a partir do momento que essa semente ela tem qualidade e o subconsciente, por ser um terreno fértil, também tem qualidade, é como se essa semente fosse plantada. E ele vai germinar. Só que tem um pequeno detalhe. Essa germinação isso é um processo que vai ocorrendo e ele vai criando um outro mecanismo que é a força de atração. Você já deve ter ouvido falar da lei da atração, certo? Então, com certeza, aqui vai fazer mais sentido. Esse campo eletromagnético gerado por esse sentir e que já está no seu subconsciente, né, com algo plantado, ele vai fazer essa força de atração. Por isso que a lei da atração funciona. Porque ele gera essa força de atração. Então, é como se eu mandasse esse impulso eletromagnético, eu mandasse essa força de pensamento, esse pensamento criou uma força muito grande, e ele mandasse isso para o universo. Né? E aí, tudo que é compatível aquilo, eu vou trazer para mim. Por isso que, quando eu falo que eu atraio coisas compatíveis com o pensamento, é por conta desse contexto. Então, o que a gente precisa entender é a natureza da mente, o que ela faz e qual o resultado que ela gera para todos nós. E a partir do momento que eu tenho esse entendimento de que a minha mente, o meu pensamento faz isso comigo, então isso já começa a se explicar por si só por que eu tenho atraído na minha vida inúmeros fatores que, poxa, eu não gosto disso, mas por que eu estou atraindo isso? Porque algo em você criou um campo de atuação. Então, o que eu pensei ontem, anteontem, tudo isso foi sementes jogadas. Claro, se isso evidentemente gera uma emoção, porque todo pensamento gera uma emoção. E aí vem o sentimento, isso gera uma semente. E o subconsciente, ele entende uma linguagem, a linguagem do sentimento, que é uma linguagem mais primitiva, porém muito forte, né? E é como se fosse esse receptivo, né? O consciente manda e o subconsciente recebe. E é essa história que a gente vai percebendo, né, na nossa vida. Então, tudo que eu penso, né, vai criando todo um processo, e esse processo ele ocorre de forma natural, e isso vai mergulhando no meu subconsciente, e esse subconsciente vai atraindo tudo aquilo que eu enviei para ele. Por isso que, se a tua vida não está tão boa assim, por exemplo, ou algum campo da sua vida não está bom, é por conta disso. Porque você acabou gerando um fator de atração. E aí pode vir a pergunta, bom, então como é que eu posso fazer tudo isso? Ah, sim, mais um outro fator também, que muitas vezes cria-se uma barreira nesse sentido. Todo esse processo, aí já olhando para o ponto de vista físico, ele vai criando redes neurais. E essas redes neurais são redes que vão se fortificando, vão se fixando, e muitas vezes a dificuldade, né, da gente fazer algumas mudanças internas é por conta disso também. Porque a barreira não é só mental, não é só emocional. É uma barreira física, biológica, é como se fosse uma barreira neurobiológica. Porque aquelas conexões neurais que já estão fortificadas por conta daquele padrão que eu criei, quando eu vou mudar o padrão, muda-se a rede. Se desfaz uma rede. Só que esse desfazer da rede não é tão simples assim, tá? Porque ele vai criando uma resistência natural, ele precisa de um tempo para isso, tá? Alguns falam até que 21 dias é o tempo, né, para se criar um novo hábito, um tempo adequado. Porém, para algumas pessoas, às vezes isso vem há tanto tempo, e se a gente olhar no ponto de vista reencarnacionista, eu posso trazer, por exemplo, de vida padrada, certos padrões já configurados dentro do meu ser, e que aqui eu só revelo eles e fortifico eles, né? Eu continuo esses padrões. Então, olha só a complexidade que nós somos. Então, vamos começar a entender como eu posso, por exemplo, mudar esse panorama.
é começar a fazer com que a mente seja voltada a aspectos positivos da minha vida. É começar a querer saber exatamente o que eu quero. E assim, isso é um ponto muito importante. Para você se desfazer do velho, né, que você vem cultivando há tanto tempo, pensamentos, sentimentos, né, essas sementes do subconsciente, atraindo tudo isso, você tem que ter claro o que você quer. Porque não adianta a gente se preocupar em desfazer e não saber o que colocar no lugar. É mais ou menos assim, ó, eu tenho um móvel num quarto, ele tá velho, tá acabado, ok, mas eu preciso saber exatamente o que eu quero colocar no lugar, porque eu vou tirar ele e eu quero colocar algo novo, eu quero uma cama nova, por exemplo. Então eu preciso fazer o quê? Olhar para esse velho, bom, vou desfazer dele, mas eu já tenho que pensar no novo. Como posso conseguir comprar, de repente vou lá, parcelo, compro uma cama nova, ou posso, enfim, o que eu quero dizer é, eu preciso ter claro o que eu quero colocar no lugar. E aí sim, eu tenho que buscar estruturas mentais que vão trazendo coisas mais positivas. Então, como é que eu posso fazer esse processo? Primeiro, cultivar bons pensamentos. Como é que eu cultivo bons pensamentos? Começa a nutrir a sua parte mental de coisas boas. Então, por exemplo, tem notícias ruins? Evita. Ah, tem gente que fica falando mal dos outros? Evita. Cultiva leituras positivas. Cultiva vídeos que sejam positivos. Cultiva materiais que possam trazer aspectos positivos para sua mente. Para sua mente começar a pensar coisas boas. E outra, a gente precisa também começar a aprender a mentalizar naquilo que a gente realmente quer. É mais ou menos assim: que vida que você quer ter? Que tipo de relacionamento você quer ter? Que estrutura física você quer para a sua vida? Né? O que você quer para a sua carreira? O que você quer para a sua família? Você precisa começar a mentalizar. Quando a gente fala mentalizar, é gerar pensamentos, criar, né, ter esse aspecto da imaginação, imaginando como se isso já estivesse ocorrendo. Quando a gente pensa como se isso já estivesse ocorrendo, a gente vai começando a estruturar essa mente para essas situações. Isso vai gerando uma emoção. Essa emoção com o pensamento, com o tempo, isso vai gerando um sentir, um sentimento bom. E aí eu jogo essa semente para o subconsciente. Aí o subconsciente vai germinando e atraindo isso. Então existe todo um processo que eu preciso compreender. Se isso funciona para coisa ruim, imagina para coisa boa. Isso pode ser, por exemplo, a fonte de encontro com uma cura, né, de um problema de saúde, a cura em relação às questões financeiras, às questões de relacionamento e outros fatores que eu sei que estão atrapalhando. Então eu preciso começar a fazer o efeito reverso. Então, o controle da mente é começar a prestar atenção naquilo que vem na minha mente, para que eu tenha uma ideia sem julgamento. A partir do momento que eu vou percebendo como é a minha mente, eu vou percebendo como está a minha natureza, o que eu estou co-criando. E a partir desse momento, então, eu vou começar a dar espaço para ter um desejo. Com todo mundo tem algum desejo na vida. Então, eu começo a desejar aquilo. E eu começo a imaginar aquilo não como uma possibilidade, mas como se aquilo estivesse. É mais ou menos assim, ó. Se você pudesse se imaginar se uma pessoa saudável, como seria? Aí você fala, nossa, eu seria assim, seria assado, eu seria uma pessoa com um corpo mais ajeitado, atlético, né? Um corpo atlético, eu faria exercícios físicos. Você provoca a sua mente a imaginar essas situações. Se você pudesse ter um carro que você gostaria de dirigir, um carro que você gosta, que carro seria? Imagina isso. Ah, eu queria tal coisa, então você começa a imaginar isso. Então você começa a fazer o quê? Você começa a imaginar. É claro que os processos de resistência vão acontecer porque a gente racionaliza demais. Ah, não, mas poxa, eu tenho que ganhar muito dinheiro para isso. Ah, não, é muito difícil porque
o médico falou que não tem jeito, não tem cura isso. Então são coisas que são os bloqueios racionais que nós temos. Só que o que eu preciso fazer? Aí sim entra o que muita gente fala. Eu preciso de constância. Consistente. Todos os dias. Pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo. Manter o meu desejo aceso, a minha chama acesa. Até que isso vai aos poucos criando força, vai criando uma estrutura, isso vai começando a afetar o meu emocional de forma positiva e você pode até reforçar essas questões como eu mereço esse tipo de vida, esse tipo de situação na minha vida, eu mereço isso, né? Deus me deu isso. E também um outro fato muito interessante, a partir do momento que você imagina algo, esse algo já está disponível para você. Tenha claro isso na tua mente. Tenha claro isso. Quando eu imagino algo, esse algo é possível, é real e já está disponível. Eu só tenho que ir até lá. Então, a mente é o fator que vai fazer. Então, quando eu começo a controlar minha mente, eu controlo ela a partir do momento que eu entendo ela, observo ela e começo a cultivar coisas que são diferentes daquilo que está habituado. E aí você aos poucos, mantendo essa consistência, você vai criando novos hábitos. E a partir desses novos hábitos, você vai começando a atrair coisas novas e diferentes para a sua vida. É isso, tá? A grosso modo, quando a gente fala de controle da mente, a gente precisa observar ela, não julgar ela e começar a cultivar coisas diferentes. E aí buscar sempre a todo momento um alimento mental. E o que é esse alimento mental? Um filme legal, um livro legal, escutar histórias boas, histórias de superação, escutar coisas boas, positivas, falar de coisas boas, enxergar as coisas pelo copo meio cheio, não pelo copo meio vazio, entendeu? É mudar a nossa percepção do mundo, mas para isso tem que ter muita vontade, sim, mas a vontade vem de um desejo ardente, de um desejo do fundo do seu coração. E quando você quer aquilo do fundo do seu coração e aquilo já vem como imaginação, como seria ser, é porque já está disponível para você. Então é só uma questão de tempo e você cultivar isso a todo momento. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima. Então um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.